A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou por maioria Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Ela é a mulher que, no dia 8 de janeiro, subiu na estátua A Justiça e escreveu com batom vermelho: "Perdeu, mané". O caso ganhou visibilidade internacional, mas agora passa a simbolizar outro momento: o início da responsabilização penal pelos ataques às instituições. Débora foi condenada por 5 crimes: dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. A defesa alegou que ela foi ao local de forma pacífica, sem intenção de causar danos. Em depoimento, afirmou ser uma cidadã de bem e que só usou um batom na estátua. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação, e ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim. Mas os elementos reunidos pela investigação foram decisivos. Imagens de câmeras, laudos da Polícia Federal e o próprio reconhecimento dos atos no depoimento. O julgamento foi decidido por 3-2. Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Carmen Lúcia formaram a maioria para a pena de 14 anos em regime fechado. O ministro Cristiano Zanin votou por 11 anos de prisão. Já Luiz Fux defendeu uma pena de 1 ano e 6 meses. Eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando uma satisfação a Vossa Excelência, que eu pedi vista do caso, desse caso. Eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então, é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir e que muitas vezes aqui é utilizado como evoluir o pensamento. Embora o caso de Débora tenha repercutido mais por sua imagem do que por sua liderança, a condenação estabelece um precedente firme para os demais réus do 8 de janeiro. Entre os investigados estão figuras centrais da articulação golpista. O ex-presidente Jair Bolsonaro tornou-se réu por tentativa de golpe de Estado. É a primeira vez que um ex-presidente responde por esse crime na história do país. O processo contra Bolsonaro prevê penas que, somadas, podem ultrapassar 20 anos de prisão. As investigações envolvem militares da ativa e da reserva, políticos, empresários e ex-ministros. Que eu cito aqui, onde ele diz do conhecimento do presidente da República da carta aberta aos oficiais.
exatamente incentivando a quebra da normalidade democrática. Por fim, e também peço que coloque aqui, e não há mais nenhuma dúvida, inclusive, isso foi dito nas sustentações orais, não há nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida, chame-se como quiser, porque era uma decretação de estado de sítio. Estado de sítio ou estado de defesa. Ora, falou uma coisa ou a outra. Uma decretação do estado de sítio e de defesa cuja intervenção seria no TSE. Somente no TSE, inicialmente com a prisão do presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, do decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e desse relator. Depois, uma alteração determinada, segundo os depoimentos feitos, diretamente determinada pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro, foi excluído o presidente do Senado e o decano do Supremo Tribunal Federal. E a minuta do golpe consta diretamente, ela foi apreendida na casa do então ministro Anderson Torres, mas também ela foi apreendida no celular do coronel Mauro Cid. E a minuta do golpe deixa claro que havia a discussão, houve a discussão, os depoimentos dos dois comandantes das forças, da Força Aérea e do Exército, eles confirmam que discutiram isso e se negaram a aderir, tanto em relação quando conversaram com o presidente e ex-presidente Jair Bolsonaro, como quando conversaram com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio. Não há necessidade de ler a minuta do golpe, porque ela já é conhecida por todos. O inquérito revelou que o plano não se limitava à anulação do resultado eleitoral. Havia a intenção declarada de matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. O julgamento da tentativa de golpe avança, mas sofre resistências no Congresso. Na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, parlamentares do Partido Liberal tentaram travar a análise do caso de Alexandre Ramagem. A condenação de Débora Rodrigues sinaliza que todos os envolvidos nos atos do 8 de janeiro, direta ou indiretamente, responderão à Justiça.